Fala pessoal, eu sou o Vinícius Meu nome é Felipe. e hoje a gente chamou aqui para bater um papo com a gente o Maurício. Maurício, bem-vindo, obrigado pela presença. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Pessoal, o Maurício ele é psicólogo e ele vai dar algumas dicas aí pra gente, né, de como as redes sociais podem impactar o nosso psicológico. Fala um pouquinho de você, da sua empresa, né, do seu atendimento, como funciona, fica à vontade. Contextualizando um pouquinho, a gente vai trazer um pouquinho essa realidade da psicologia com o marketing digital, né? E também nós convidamos o Maurício porque ele tem uma experiência bem diversificada no campo da psicologia. Ele não só atende clinicamente, mas assim o perfil de pessoas que ele atende é variado, já trabalhou com psicologia do esporte, então ele tem uma experiência bem vasta, né? Exato. E aproveita um pouco, Maurício, para contar um pouquinho dessa sua experiência e para coisas que possam enriquecer um pouquinho a nossa discussão aqui hoje. Beleza, experiência é o que eu tenho bastante hoje. São 32 anos formado e atuando, e eu fiz também pós-graduação em psicologia do esporte. Trabalhei no Corinthians, trabalhei em Olimpíada, basquete, tênis, vôlei, squash. E também tem um projeto pedagógico que o Felipe conhece bem também, e para rever a escola brasileira com foco, entre outras coisas, no comportamento, no psicológico dos jovens, né? Que a escola brasileira também, de passagem, tenho falado muito, está uma escola ultrapassada, né? Então, a gente desenvolveu um projeto muito interessante também, e são 32 anos em consultório, onde eu já atendi mais de 6 mil pessoas. Então, como o Felipe falou, um público muito diversificado. A gente tem reparado, pelo menos quando a gente lida um pouquinho com esporte, a gente traz essa pra realidade um pouco corporativa. Hoje o conhecimento está muito universalizado, né? As pessoas têm acesso a todo tipo de conteúdo. Exato. Então, o que vai diferenciar um profissional ou outro, uma gestão ou outra, é esse aspecto comportamental, essa parte da psicologia mesmo, de conseguir se entender, de conseguir se inserir nesse universo que muda tanto, que muda toda hora, né? Assim, ele é bem volátil. A gente não vive uma rotina. Eu acho que a palavra rotina hoje, quem fala que está na rotina hoje, acho que está vivendo num mundo paralelo, porque praticamente essa rotina acho que já não existe mais, né? Já houve um tempo em que as pessoas se viravam, trabalhavam, repetindo funções, seguindo ordens. Isso hoje está totalmente fora do contexto. Com essa mudança toda que a gente tem vivido, principalmente no aspecto tecnológico, e essa informação enorme, essa quantidade de conteúdo, é importante o que a pessoa vai fazer com isso. Então, hoje valoriza-se muito a criatividade, o empreendedorismo, uma palavra que está muito em pauta também, né? E essa pessoa que repete funções e faz aquela mesma coisa continuamente está totalmente ultrapassada. Que nem nos tempos modernos de Chaplin, né? Exatamente. Isso já não existe mais, né? Ele tem que ter essa capacidade de se entender, não é só de se entender, de se reinventar, porque acho que esse processo de inovação, de criatividade hoje, se ele não tiver, ele está fadado a ser engolido, né? E foram as grandes mudanças na humanidade, né? Uma delas foi na era do Chaplin, Revolução Industrial, e depois o advento da internet, que mudou o mundo radicalmente e, consequentemente, os comportamentos, os relacionamentos, os valores e, com isso, a própria psicologia, né? Abordagens psicológicas, linhas psicológicas tiveram que ser revistas, porque o mundo mudou de forma radical. Então, muitos dos conceitos que vêm lá de trás, hoje em dia já não se adaptam mais, né? As buscas são outras, os objetivos são outros. Então, as relações são completamente diferentes. Totalmente. E os objetivos, os targets mudaram muito. Antigamente as pessoas buscavam algumas coisas que hoje já não fazem mais sentido. Esse sentido, eu acho, a gente fala muito de um choque de gerações, quando a gente começa a falar um pouco dos sentidos, aí tem os millennials, gerações Y, X, W, não sei mais quantas letras do alfabeto tem aí para essas gerações, mas acho que o que muda basicamente é os valores que cada geração dá, a importância que cada geração dá para os relacionamentos, não só relacionamento interpessoal, mas relacionamentos de trabalho, né? Antigamente, a relação com o trabalho ela era muito diferente, aquilo que você acabou de falar, ele entrava numa empresa, morria nessa empresa, às vezes exercendo a mesma atividade, desempenhando as mesmas coisas e sem mudar nada. E hoje já não existe mais isso, porque a gente de repente entra no mercado, entra num cenário, uma empresa trabalhando de um jeito e quando a gente vê não existe mais isso, né? Mudou completamente a interação.
Exatamente. A gente com 4 anos aqui, se a gente for rever as plataformas, os nossos primeiros projetos, as coisas que a gente fazia, a gente fala assim, meu Deus, quanta coisa mudou e a gente nem percebeu. Os cenários mudam, então não faz sentido a pessoa continuar igual, mantendo num cenário diferente. Eu fico muito bem de short numa praia, mas se o cenário vira o Ártico, não funciona mais. E o mundo mudou praticamente dessa forma, foi do deserto para o gelo. As coisas mudaram radicalmente, então é importante que a gente se adapte a isso. E a psicologia tem muito a ver com isso também. As buscas são outras, os valores são outros, totalmente diferentes. Então é importante que a gente se adapte a isso e busque uma coisa de sempre, e que sempre vai funcionar muito, é a pessoa estar bem com ela mesma. É a pessoa, eu costumo dizer, parar em pé sozinha. Porque uma pessoa bem pode fazer bem ao outro. Uma pessoa feliz tem muito mais condições de fazer os outros felizes. Então esse é um foco muito importante que não muda nunca. Mas o entorno e como atingir isso muda constantemente. Então a gente, mesmo nós como psicólogos, ficarmos presos a valores de 50, 100 anos atrás, não faz sentido nenhum hoje. Perfeito. Alguns vão permanecer, como disse, essa busca do self-control, do estar bem consigo mesmo, isso vai ser e sempre funcionou muito bem. Mas a forma muda totalmente. O como, né? Até para nossa área também, e para, como você falou, revolução industrial, tudo isso, os recursos mudam. Exato. Aparecem recursos mais baratos que produzem mais, e quem não se atualiza para atuar em várias ali, né, áreas, não faz uma coisa só, falando do profissional, fugindo um pouco do nosso foco, exato, acaba sendo deixado para trás. Né? Então, cada vez mais as pessoas têm que saber mais coisas, até porque ficar para trás é uma coisa que pode afetar o psicológico, que pode acarretar em, assim, trocentos outros problemas. Perfeito. Né? Então tem muito a ver com isso também. Faz sentido, sim. Né? Voltando aqui para o nosso tema, pessoal, que a gente vai falar um pouco das redes sociais. A gente não precisa explicar isso para ninguém. Acho que o mundo inteiro já conhece. Agora, com esse cenário que a gente vive, o consumo disso aumentou assim exponencialmente. Consumo, exposição. Né? Tudo. Consumo de conteúdo, exposição própria. A pessoa, às vezes, lançaram aí esse TikTok que tá todo mundo fazendo. A pessoa nunca se expôs na internet e começou a fazer. Né? Então, a gente vê um cenário aí que as pessoas querem fazer parte desse grupo. Perfeito. Né? E isso tem alguns impactos, né? Positivos, negativos, a gente pode falar equilibrados ali. Né? Então, a gente queria que você falasse um pouquinho das redes sociais, como elas impactam, né, as pessoas de maneira positiva, negativa, como que isso funciona. Isso na verdade, acho que contextualizando um pouco bem a reunião, a nosso bate-papo aqui, as relações sociais, elas mudaram com o advento da internet, com o advento dessas redes sociais. Elas continuam as mesmas, as pessoas estão valorizando as mesmas coisas, estão valorizando coisas diferentes. As relações mudaram totalmente, não só as sociais, como as afetivas, as profissionais, tudo mudou. As relações afetivas hoje mudaram radicalmente. As pessoas acham namoradas, mulheres no Tinder. Uma coisa totalmente diferente do que era antes. Então, as relações afetivas hoje, eu costumo dizer... Muitas vezes as crianças hoje, filhos nossos, a gente vê muita gente, os filhos entram no quarto e, se possível, não saem mais de lá. Então tem alguns pais, às vezes aparecem no consultório, poxa, meu filho mal fala comigo. Eu falo, se você conseguir que seu filho te olhe, já é um grande ganho. Ou então entra você nas redes sociais dos seus filhos e você se comunica com ele, né? Muitas vezes as pessoas estão se comunicando por telefone dentro de casa. Manda um WhatsApp para o filho, vem jantar, alguma coisa assim, e as crianças praticamente mudas com os pais. Meu filho é muito fechado. Eu falo, existe um conflito de geração enorme hoje. Então as relações sociais mudaram radicalmente, aquilo que a gente estava conversando um pouco, de muita gente conversando no mesmo ambiente através de um... Isso não é inerente, às vezes, Maurício, à própria revolução social como um todo, porque... Se a gente reparar, se a gente for considerar a relação dos nossos antepassados, de bisavô com os pais, dos avós com os bisavós, dos nossos pais com os pais deles, o contato era muito... Foi diminuindo ao longo do tempo, né? Verdade. Era o rádio, então talvez a família inteira se reunia,
uma horinha, 2 horinhas em volta do rádio, depois elas eram obrigadas a sociabilizar, porque elas ficavam no mesmo local, no mesmo sítio. Aí, de repente, veio a TV diminuiu um pouco esse tempo de interação, porque aí um filho começa a querer ver um tipo de programa, no outro horário a mãe vê outra, no final da noite é o pai que vê o futebol, e a gente foi diminuindo essa interação. Isso não é um movimento natural, assim, evolutivo natural? Não sei se positivo ou não, mas sim, sem dúvida. É o que a gente diz, as redes sociais têm muita coisa bacana, ajudam muito, mas tem esse outro viés também, de ter um certo cuidado para que... onde vai parar isso? É inerente, mas hoje a gente vê uma dificuldade enorme, muitas vezes, das pessoas conversarem ao vivo, presencialmente. E hoje, com essa crise da pandemia, muita gente está, inclusive, usando essa desculpa para não se relacionar com pessoas. Patológico mesmo. Patologia de pessoas que não posso sair, não posso fazer, e usando uma desculpa, ótima desculpa da pandemia, para não ter que se relacionar com pessoas. Perfeito. Bom, eu acredito que isso às vezes possa ser uma desculpa, mas também às vezes as redes sociais, elas não dão voz. Aqui eu estou fazendo o papel do advogado do diabo, até como uma pessoa que vive de rede social, que vive de marketing digital, eu tenho que defender um pouquinho meu ganha-pão, né? Lógico. Mas será que as redes sociais elas também não deram voz para aqueles que eram muito tímidos, que tinham medo de se expor, ou que tinham uma aversão ao contato social? Às vezes o face-to-face inibia de tal maneira da pessoa se calar, e de repente, né, numa conversa digital, intermediada pelo Tinder, ou sei lá, pelo WhatsApp, qualquer outra ferramenta de virtualização, ela não tem mais voz, ela se sente mais segura para falar? Sem dúvida. Esse é um dos aspectos positivos, né, que as redes sociais trazem. Elas facilitam muito a vida das pessoas, e nesse aspecto também fica muito mais fácil se expor através da rede social, porque eu costumo dizer que as pessoas hoje estão se bastando na frente de um screen. Então, sem dúvida, isso é muito bom, porque muitas vezes eu vejo pais, pessoas mais velhas, não, porque no meu tempo, eu falo, cara, o teu tempo já foi, esquece. Mas já começou a frase no lugar errado, no seu tempo, né? Tá lá eu brinco atrás. e falo, puta, no teu tempo o mundo era preto e branco. Hoje mudou tudo, hoje o mundo está totalmente diferente. Então, não cria essa expectativa de que era melhor. Eu não acho que fosse melhor, era diferente, simplesmente. Hoje nós temos uma nova normalidade, um novo mundo, que nós temos que mais nos adaptar e fazer bom uso disso. As redes sociais ajudam muito, são importantíssimas hoje. Mas de novo, aquela coisa, é o medicamento. Se você usar a dose certa, vai te fazer muito bem. Se usar o vidro inteiro, pode matar. Então, é o bom uso das redes sociais. Então, tudo gira em torno também do que cada pessoa vai selecionar para receber de conteúdo, de informação nas redes sociais. Né? Não adianta você querer ver coisa boa seguindo mídias que vão te dar notícias ruins. Né? Isso é um impacto que, infelizmente, como você falou, o novo normal trouxe muito mais forte do que era antes. Né? Antes a gente ainda via uma coisa positiva ali, agora você entra nas redes sociais, mas tem impacto negativo. Né? E a gente tem que selecionar o que a gente vê. Né? Eu sigo bastante coisa eu não sigo tanto, mas... que não dá coisa negativa. Porque eu escolhi não ver coisa negativa. Então tudo também depende da seleção que você faz. Né? Porque o Facebook ele vai te direcionar ao que você já curte. Então se você curte uma coisa negativa, vai vir 20 negativas para você. Entendi. Né? Então vamos procurar ver coisa positiva, gente. Né? É um impacto que dá para reverter. Acredito que sim. Acho que segue muito a questão da escolha, né? O que a gente escolhe ver, o que a gente escolhe priorizar. Eu queria levantar aqui um ponto e deixar muito claro aqui, porque eu acredito muito nisso, que a ciência do marketing, eu considero o marketing como uma ciência e a psicologia também como uma ciência. Elas caminham par e passo. Verdade. Né? Porque assim, é uma ciência hoje que a gente tem muito mais ferramentas de a gente poder avaliar o comportamento do nosso interlocutor, né? Como é que uma notícia repercute, o que dá mais engajamento, o que dá mais comentário, o que dá mais curtida. E a gente começa a mensurar coisas que antigamente a gente não conseguia ver, que eu acho que até o profissional de psicologia que procura se antenar, se digitalizar, aumentar o seu grau de envolvimento com a tecnologia, ele começa a ter muito mais subsídios para o seu dia a dia, porque ele fala assim, eu acho que eu consigo ver um padrão aí, porque esses algoritmos que rodam nessas redes sociais, nessas redes de comunicação, elas avaliam um padrão de comportamento.
é muito comum, antigamente a gente colocava uma propaganda na TV de um crediário. Aí aparecia lá um crediário, pode ter certeza que os próximos 30 minutos depois da propaganda, da inserção da propaganda, os telefones no call center não paravam de tocar, porque as pessoas eram estimuladas a entrar em contato, a apresentar uma solução, então elas queriam fazer isso na hora. Só que isso hoje acontece em tempo real, a todo momento. A gente não para. Verdade. E aí você falou um pouco dessa dosagem, né? É quase impossível a gente dosar hoje, né? É difícil, a gente não consegue... A gente estava até comentando, vocês estavam falando agora, a gente comentando sobre filhos, né? Mas é difícil a gente dosar pra gente, porque se de repente você está andando, bateu no seu celular, olhou para o seu celular lá, e viu que tem um feed de alguma notícia, provavelmente vem uma notícia que te interessa por conta de um remarketing, ou por causa de um padrão de acessibilidade que você estabeleceu, e algum algoritmo de uma dessas empresas de tecnologia vai te mostrar a informação que é do seu interesse, você vai olhar, é do seu interesse. Você não vai falar assim, eu trabalho com marketing, aí me vem, sei lá, uma notícia com um slogan super bombástico, eu falo, não vou abrir. O importante, né? Felipe, eu acho que é o seguinte, é uma coisa que isso eu tenho que trabalhar muito em consultório, é a pessoa estar atenta a si mesmo também, é a pessoa estar bem com ela mesma para que não precise o tempo inteiro cair numa pseudo-armadilha, às vezes, até, ou distraidamente estar olhando alguma coisa, simplesmente passando o tempo. Muita gente não consegue ficar com ela mesma hoje. Muitas pessoas não conseguem ficar com elas mesmas. Não conseguem ficar sozinhas num lugar silencioso, por exemplo. Isso faz parte também. Eu acho que, sabe, dar uma paradinha, como eu vejo hoje, as redes sociais trazem muita insônia, muito problema de insônia. Pessoas que ficam ali e quando vê, são 3, 4 horas da manhã, estão olhando no telefone. Então eu sempre sugiro, 1 hora antes de dormir, põe o telefone dentro da geladeira e fecha e desliga. Porque se você escutar, der uma trepidadinha, você vai sair correndo para olhar. Põe no modo avião, desliga, tranca no cofre, joga a chave fora e vai pegar no dia seguinte, né? Joga no quintal, vai pegar no dia seguinte. Senão a gente tem aquela síndrome hoje da monofobia, que os ingleses denominaram, que é aquela abstinência de estar próximo do celular que está causando uma ansiedade muito grande e até depressão nas pessoas. Então, de novo, o uso exagerado, que é o que a gente sugere, que todo mundo tem essa consciência. Não é bom, mas as redes sociais são excelentes, te facilitam em tudo. Como você falou, você tem interesse em esporte, você vai receber informações de esporte o tempo inteiro. E procurar fazer boas escolhas, né? Que a gente tem essa noção, porque se começar a olhar desgraça ou tragédia, vai replicar. Então, é ter esse cuidado simplesmente de selecionar bem, de fazer bem feito isso. E que as pessoas busquem ficar bem com elas mesmas. Primeiro. Isso é imprescindível. Não depender da rede social e fazer um bom uso dela. Aqui contextualizando um pouquinho a pergunta da Juliana, que ela fez uma colocação aqui, não foi necessariamente uma pergunta, mas ela fala um pouquinho do equilíbrio, que é importante ter equilíbrio. É importante ter equilíbrio em tudo, inclusive nas redes sociais. Perfeito. Para a gente, como é que, por exemplo, no meu caso, no caso do Vinícius, que a gente vive isso o dia inteiro? Né? Porque além de a gente ter as nossas redes sociais, a gente utiliza as nossas redes sociais para a gente se manter conectado, antenado, atualizado. É a nossa ferramenta de trabalho, porque a gente se comunica, a gente vê a comunicação dos nossos clientes, a gente vê as nossas comunicações, a gente vê como o mercado responde a alguns padrões de comportamento, algumas empresas que a gente usa esse insumo para trabalho. Como é que a gente consegue achar um equilíbrio, Maurício? Esse uso é produtivo, esse uso é positivo. Mesmo que seja um uso excessivo para alguns, né? Mas ele é produtivo. Você, através dessas ferramentas, através desse uso, vocês estão produzindo, vocês estão fazendo, vocês estão trabalhando, literalmente. Então, esse uso é produtivo. Mas, às vezes, ficar ali, simplesmente por estar, muitas vezes, fugindo do mundo. Pessoas, às vezes, que não estão bem com elas mesmas, você quer coisa melhor? A pessoa entra aí... E às vezes sem perceber, né, Maurício? Sem perceber, inconscientemente, a pessoa entra nesse looping e não sai mais. Então existe o uso produtivo que pode ser excessivo. Se vocês ficarem... Se uma pessoa ficar pesquisando a cura do corona agora, dias sem dormir, vai ser ótimo. Vai ser produtivo. Mas, assim, eu mais uma vez fazendo aqui o advogado do diabo, eu acho que isso é uma ferramenta que hoje evidencia
um comportamento que já existia. Por exemplo, eu vim do interior. Aí você vai para cidades do interior, sai um pouquinho dos grandes centros, as pessoas se olham. Por incrível que pareça, quem está em São Paulo, que está nos grandes centros, eu vou falar assim, as pessoas se cumprimentam. Você cruza na rua, você fala um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Eu falo para ti que assim, parece algo, principalmente aqui em São Paulo, que às vezes as pessoas consideram a gente um pouquinho mais frio, mas quantas vezes a gente já não entrou no elevador do prédio, ou no elevador do local de trabalho, e a gente entra às vezes com as mesmas pessoas e a gente nem se cumprimenta. E aí você olha para essas pessoas, ou elas estão no celular, ou fingindo, ou realmente super interessadas no que estão vendo no celular, porque é um grau de interesse absurdo que te cega para o mundo, até para as pessoas que estão entrando. Verdade. Ou então, principalmente nos elevadores hoje, tem aquele Elemídia, né? Tem um marchanzinho aqui, aquelas propagandinhas que rola. Aí o cara tá com a cara lá que nem olha para o lado. Eu estou no andar dele, ele virou o rosto para a porta e vai embora. Não é uma fuga isso? Ele não está evidenciando um comportamento que já é comum das pessoas, de não querer se relacionar? Eu não sei se é das pessoas, né? Eu acho que é muito inerente a algumas pessoas, talvez a várias, porque isso vira normal, é normal fazer isso. Então a pessoa... Mas não são todas as pessoas, e normalmente esse mau uso ou essa fuga tem a ver quando a pessoa não está bem com ela mesma. Se a pessoa não está bem com ela mesma, ela não quer contato visual, ela não quer contato com ninguém. E é normal que ela entre no elevador e fique olhando para o chão, às vezes, sem cumprimentar as pessoas. Eu não partilho disso, então, para mim, fica um pouco estranho, mas faz parte. E às vezes é isso, é uma fuga. Quando usa como fuga, o que eu costumo dizer? O importante não é o que a gente faz, é por que a gente faz. Para poder corrigir. Então, é o porquê, não o para quê. Se uma pessoa bebe para curtir, para ficar feliz, para se relacionar bem com as pessoas, para dar um relax, ok. Se a pessoa bebe para fugir da realidade, fugir do contato com pessoas ou o que for, já não é positivo. Então não é o quê, é o porquê. Gente que ganha muito dinheiro, que busca ganhar dinheiro para provar para os outros, para mostrar para um público que já não está mais nem lá, está atuando por uma plateia vazia, muitas vezes chega lá e não vê porquê daquilo e fica uma pessoa infeliz. Se a pessoa ganha dinheiro para usufruir, para curtir, para ajudar outras pessoas, o que for, isso é positivo. Então não é o que efetivamente, mas o porquê. Isso daqui, até aqui já respondemos o questionamento aqui da Cássia, que ela fala o seguinte, que nós precisamos estar bem com... Parece que ela leu o seu pensamento, Maurício, vocês estão em sintonia. Precisamos estar bem conosco para ficar bem com os outros. Então, esse padrão de comportamento se reflete nas redes sociais. Mas, além da fuga, tem um aspecto que as pessoas comentam muito, né? Porque acho que acontece um paradoxo aí. Se a gente para para ver o noticiário hoje, as pessoas se interessam pelo que é negativo. Às vezes até a gente fala pelo que é sangrento. Deu morte, deu audiência. Né? Pô, vamos lá. Se você mostrar alguma coisa positiva, a audiência já é um pouquinho menor. Mas também tem um contraponto disso, que nas redes sociais as pessoas tendem a mostrar só coisas boas. Só o lado bonito. Gente, assim, o cara ele vai para um lugar extremamente horrível, onde não tem uma flor, mas ele acha um cantinho que tem meia dúzia de vasinho de flor, ele organiza lá, consegue um ângulo, tira uma foto para conseguir aquele... Estou no lugar mais bonito do mundo. Às vezes o cara está num lugar horrível, então às vezes ele teve um dia péssimo, e mesmo assim ele quer tirar foto de um cenário, ele quer postar alguma coisa que é para mostrar para os outros que ele está bem. Então não é... Acho que a gente consome muita coisa negativa, mas em contraponto a gente quer apresentar muita coisa positiva. É mais ou menos isso que é. Então, primeiro assim, não são as pessoas, são algumas pessoas. Eu particularmente não vou assistir um programa de tragédia nunca. Para mim é meio insano isso. Mas realmente é o que vende. É o que dá audiência. É o que dizem. Isso historicamente, dizem que né? É o que dá mais audiência. Então, pão e circo e pão. Né? Exatamente. Então é uma coisa assim que me chama muito atenção, o porquê disso. Porquê desse apego a coisas ruins, a coisas negativas? Então, de novo, não são as pessoas, são conforme a pessoa está. Não é a maioria das pessoas, não seria? Então, eu não sei, eu não saberia dizer, mas assim, porque para mim isso tá tão fora do meu mundo que não faz nem tanto sentido, mas eu ouço muito isso, que as pessoas, que o que vende é tragédia. A gente vê alguns programas de televisão que o cara fica mostrando morte, tiro, e as pessoas assistem aquilo. Ansiosos.
Como se Então, fossem cenas do próximo capítulo da novela. exatamente, com certo prazer até, como a gente está dizendo, de, sabe, pô, assistir aquilo, eu não sei qual o objetivo, mas normalmente essa pessoa não está bem com ela mesma. E isso se reflete nas redes sociais. Então, Exatamente. estão tentando fazer uma... No mesmo paralelo que tem muita gente que não quer isso, que vai querer a notícia positiva. Pô, não. Então, dando uma de psicólogo aqui, fazendo uma análise psicológica da situação. Então, a rede social ela não mudou nada. Ela simplesmente evidencia um comportamento que é próprio das pessoas, que é próprio de cada um. Eu acho. Perfeito. Claro que ela influenciou esse comportamento, influencia esse valor. A rede social hoje influencia a vida de todas as pessoas de forma negativa e de forma positiva. Perfeito. Mas depois, uma vez que isso foi feito, a pessoa tem o seu traço de caráter, o seu perfil, o seu momento, e aí ela vai fazer o uso de acordo com o momento dela. Perfeito. Pensando assim um pouco, eu poderia chegar a uma reflexão de a pessoa ver tanta coisa negativa, que nem isso que você falou, da pessoa postar só coisa linda e tal, porque ela não quer expor o lado triste da vida dela, às vezes para não fazer parte de um grupo que tá falando só coisa negativa. Pode ser um porquê, né, dela querer mostrar para os outros que tá melhor que o outro. Porque hoje existe uma necessidade enorme de curtidas, de se sentir inserido, de se sentir gostado por 500 pessoas. Por 10, 20 não tem tanta importância, não tem tanto valor hoje. Então as pessoas tentam essa coisa de... E elas postam, não é pelo prazer de postar ou para fazer algum benefício. Normalmente é para ver como eu estou perante as pessoas, como eu estou socialmente. Então, claro, de novo aí, não é o que, mas o porquê. Se a pessoa faz aquilo para buscar isso, agora eu estou bem na fita, porque 500 pessoas curtiram minha foto, corre o risco de não ser bom. Se a pessoa faz, poxa, um negócio tão bacana que eu vi aqui, eu vou compartilhar com as pessoas, com uma outra intenção, eu acho que isso é positivo. Então, de novo, não é o que, é o porquê daquilo. Acho que prova que a psicologia caminha para e passo com o marketing é a gente observar essa evolução do marketing. Né? A gente tem o marketing lá no começo que ele tinha uma orientação para o meio de produção, depois ele tinha uma orientação para o cliente, depois ele tinha uma orientação para a experiência, ele tinha uma orientação para a exclusão, né, para você sentir exclusivo, de exclusividade, eu quero ter um produto que ninguém tenha, que seja só meu. E hoje o marketing, digamos que as pessoas chamam hoje de marketing 4.0, ele trabalha o aspecto da inclusão. É justamente isso que você acabou de falar, Maurício. Assim, de tal produto ou tal serviço me inserir num determinado grupo ou me inserir numa determinada comunidade. Então as pessoas sentem essa necessidade de estar inseridos, né? De estar inseridos, de pertencerem a determinados grupos, né? E para mostrar como as redes sociais não são coisas ruins, isso que você falou, a pessoa tem a necessidade, uma competitividade ali de curtidas. Pô, Maurício postou uma foto, teve 500 fotos, teve 500 curtidas. Eu postei, tive 15, por quê? Isso gerava uma competitividade entre as pessoas. Okay. Poderia até causar um mal-estar ali entre pessoas que eram amigas. E o Instagram, há um tempo atrás, tirou isso. Né? Não eram números que ficavam visíveis. Por quê? Porque eles estão preocupados também com o bem-estar de quem consome aquilo. Até porque se a pessoa fica mal... A gente teve caso de pessoas famosas recentemente que não seguiram algumas regras aí dadas pela OMS e a pessoa começou a perder patrocínios, tudo mais, e ela excluiu a conta do Instagram. Por quê? Porque ela publicou uma coisa... A própria pessoa excluiu a conta? Sim, porque ela começou a receber um ódio excessivo, assim. Ok. Por quê? Porque ela deu uma festa e não seguiu as coisas que a OMS falou. É lógico que a gente não vai citar nomes, mas... Tá. Então, o Instagram mesmo, que é um caso que a gente trabalha, não quer ver essa competitividade, porque essa falta de saúde. Isso tem gerado muito mais malefício do que benefício, essa pseudo-competição, né? Isso leva à depressão, muitas pessoas ficam deprimidas, sabe? Põe uma foto e ninguém curte, ou a do Vinícius curtiram 500 pessoas, a minha curtiram 2. Então, essa exposição, a gente vive hoje uma era da exposição, né? O quanto as pessoas se expõem o tempo inteiro e o quanto isso é importante para essas pessoas se sentirem bem. Eu tenho uma pergunta aqui da Samantha, que essa pergunta acho que vai para o Vinícius e para o Maurício, mas assim,
Eu queria colocar algumas coisas antes. Não acho que não é necessidade, é uma pergunta minha, na verdade. Eu acho que essa necessidade de se sentir incluído ou de se sentir especial, ela é histórica. Até a gente na própria escola, você está lá na educação física, assim, a maior rejeição que tem é você ser o último a ser escolhido no futebol, né? Você fala assim, pô, você quer ser tudo. Porque assim, você é o penúltimo, mas você vai sacanear o último, entendeu? Tem 50 que foram escolhidos na sua frente, mas você vai sacanear aquele último, mesmo você sendo o penúltimo. Isso não causa, assim, também isso não acelera esses processos patológicos, negativos, de depressão, de ansiedade, ou de se sentir excluído, ou até mesmo menosprezado? Essa competição, você diz? Essa exposição do resultado, assim, da competição, porque a gente nasce competindo. Verdade. Né? A gente está na escola, a gente é estimulado a competir, principalmente a gente falando numa cultura latina, assim, falando um homem numa cultura latina, ele é estimulado a competir o tempo todo. Se o alto e os fortes, e eu tenho que ser mais rápido, eu tenho que ser mais forte, eu tenho que ser o melhor em tudo. Essa política dessa falta de cooperação não é política. É uma cultura, né? A gente é estimulado a competir, mas o quanto a gente é estimulado a cooperar hoje em dia? E eu vejo um pouquinho dessas... Aí eu defendo essa geração millennium nova. Eu vejo que é uma geração muito mais preocupada com coletivismo, com colaborativismo do que qualquer outra coisa. Nenhuma outra geração eu vi tão preocupada com isso quanto essa geração, essas duas últimas gerações, por exemplo. Né? Eu, na psicologia do esporte, né, trabalhei com muitas equipes e eu tinha um lema que eu falava para eles: se importante é competir, é imprescindível cooperar, principalmente quando é trabalho em equipes. Né? Então, sem dúvida, a gente nasce e a competição é saudável, é necessária, senão o mundo estaria estagnado. Sem graça, né? As pessoas têm que competir, é inerente. Mas, de novo, quando a pessoa sofre demais por isso ou vive muito em função disso, normalmente é porque ela não está bem resolvida com ela mesma, voltando no mesmo ponto. Porque senão, sabe, tem gente que... Eu demorei para eu aprender na minha vida, eu procuro passar para todos os meus pacientes. A maioria das brigas, das discussões, é melhor não entrar. E a maioria das brigas e discussões que entrar é melhor perder. Isso é muita maturidade, é difícil perder para ganhar. Ah, tua camisa é azul, não é cinza, não é... Vai levar onde? Né? Leva, pode levar. Agora não, vou machucar teus filhos. Opa, não, aí sim, aí nós vamos... É uma briga que vale a pena, mas a maioria das brigas, das discussões e das competições não levam a nada. Não tem sentido às vezes. Né? Então quando a pessoa está muito insegura com ela mesma, ela precisa muito dessa competição. E aí sofre, adoece, porque supervaloriza isso. Quando sabe, de repente pode olhar para aquilo e falar, puta, pode levar, não vou me preocupar com isso. Não faz sentido, né? Então, e é complexo, eu demorei para eu aprender isso na minha vida. E hoje eu percebo que, sabe, a maioria das brigas leva. Perfeito. Eu estava assistindo esses dias o Cortella e a Monja Coen no Café Filosófico, que acho que o Felipe comentou comigo um tempo atrás, e eles falam que tudo isso parte, né, do seu ego. Né? Porque, por exemplo, se o cara te fechar no trânsito ali, você não vai ficar bravo porque ele tá te fechando e arriscando bater no seu carro, é porque, pô, quem é você para me fechar no trânsito? Então, eu acho que isso também parte desse princípio. Quanto mais o ego é mal trabalhado, exato, mais você tem um risco de, por exemplo, uma competição é saudável. Se tornar patológico. Aqui na Guapa a gente às vezes faz umas competições, né, de brincar um com o outro, mas é super saudável. Exato. Então, assim, ninguém leva pro pessoal. Às vezes eu tiro o sarro do Thales, que é nosso amigo aqui. Ele ri, a gente brinca, responde e tal. Beleza, mas a gente tá no ambiente para fazer um lugar melhor, não é para destruir o outro. Porque a gente sabe que é em prol, né? Se eu brincar com ele num momento, às vezes para distrair ele de um problema que ele tá, né? A gente sabe que tem um pouco disso. Mas basicamente o ego é o que estraga, o ego mal trabalhado é o que estraga, acho que o ser humano em geral, né? Aqui tem uma pergunta da Samantha, ela diz o seguinte, ó. Aí acho que o Vini pode responder e o Maurício ele pode completar aqui, ó. Tem uma marca que gostaria de vender e produzir conteúdos nas redes sociais sem causar impactos negativos no público. É possível? 100%. É só você fazer a pesquisa, Samantha, do seu público,
trabalhar o seu marketing de acordo com a imagem da sua empresa e com a solução que você vai dar pro seu cliente. Né? Então, assim, é claro que não dá para agradar gregos e troianos sempre. Claro. Você sempre vai ter alguém que não concorda com a sua linguística ali, mas é claro que você consegue atingir saudável, né? Isso é normal. O importante é, se tiver alguma coisa negativa, um comentário negativo, coisa do tipo, responde, né? Mostra que não é por esse lado, claro, sempre com educação, e mostra que seu produto tem um porquê de existir, como o Maurício falou. Tudo tem um porquê, então mostra o porquê da sua empresa existir. Mas é possível atingir. Uma coisa muito importante, Vinícius, que eu costumo dizer para as pessoas a intenção é tão ou mais importante do que a ação. Sim. Se você estiver bem intencionado, você pode até ser duro com alguém, pode ser até grosso com alguém, que a pessoa vai receber bem. Normalmente a pessoa vai receber bem aquilo. Ou minimamente você vai poder explicar depois. Posso falar, poxa, bonita a sua camisa, hein, Felipe? Aposto que você falou isso porque você não gostou. Peraí. Até o positivo a pessoa enxerga como negativo, exatamente. Né? Então, se a minha intenção é boa, normalmente eu vou olhar para você e falar, cara, não é isso. Porque eu estou bem intencionado. Então, quando ela quer apresentar um produto, se ela está bem intencionada no marketing dela, no produto dela, no porquê, 100% que possa ser uma coisa muito positiva sem causar dano nenhum. E aí sim, procurar profissionais como vocês hoje que sabem ainda o caminho das pedras e como fazê-lo da forma mais adequada para atingir o público que está buscando com o melhor impacto. Samantha, complementando um pouquinho o que o Maurício e com o Vinícius acabaram de dizer, eu acho que a palavra hoje é encantamento. Né? E para você encantar alguém, você tem que se encantar pelo que você está produzindo, pelo que você está vendendo. Essa positividade que você consegue passar através da comunicação, ela parte de dentro de você. A gente trabalha com comunicação, toda vez que a gente pega um cliente, faz um planejamento de mídias ou faz um planejamento de comunicação, a gente vai definir a persona, a gente vai ver quais são os canais de comunicação que a gente vai utilizar, qual que é o padrão linguístico, qual que é o padrão de imagem, às vezes até construir um manual de identidade visual, mas tudo isso é reflexo das suas intenções. Exato. O quanto aquele produto, você acredita que aquele produto é bom, o quanto você consegue se encantar com ele, enquanto você consegue transmitir esse encantamento. Então, só para você ter ideia, quando a gente pega empresas, às vezes que o grau de empolgação dos sócios ou dos donos, ou das pessoas que trabalham é tão alta, que a gente não consegue nem pensar numa alternativa de não encantar o público. Porque esse encantamento, essa energia, essa intenção é passada para a gente, e a gente, de alguma maneira, a gente fala assim, não, a gente tem que passar isso para quem a gente vai consumir esse conteúdo. Não tem como a gente não fazer. Então, basicamente, assim, completando o que o Maurício e o Vini disse, se encante, acredite no seu produto e passe essa mensagem positiva. Porque se você defende um produto, se você produz alguma coisa ou vende algum serviço, você minimamente acredita na importância e na relevância dele. Exato. Por exemplo, aqui na GoApp a gente acredita muito no que a gente faz. A gente acredita que não é só uma empresa de marketing digital. O que a gente vende hoje não é solução em redes sociais, em gestão de marketing digital. O que a gente vende hoje, a gente vende sonho. A gente vende o sonho do empreendedor. A gente vende o sonho daquele empresário que às vezes continua com o seu sonho de manter a sua empresa, de manter os empregos lá dentro através do marketing digital. Porque o marketing vai tornar a empresa dele competitiva. E a gente repete isso a todo momento. Parece um mantra aqui. Não, né, até parece um pouco religioso, mas a gente fala aqui a todo momento isso. Legal. Isso é o que motiva a gente. Né? Essa é a nossa intenção. E por isso o êxito, o sucesso de vocês, porque é isso, vocês estão fazendo uma coisa com um objetivo muito bom, com uma intenção muito boa. Como eu faço no meu consultório, eu adoro atender as pessoas, eu gosto muito de ajudar, de colaborar nessa empreitada de amadurecimento emocional, de equilíbrio emocional, de um crescimento como pessoa mesmo. Então, quando a gente faz bem intencionado, o resultado normalmente é muito bom. Perfeito. Legal. Falando um pouco do impacto, né, que a gente vê de negativo nas redes sociais, que a gente quer dar um pouco de instrução para o pessoal para fugir disso. Tá. Né? Então, a gente faz uma pergunta, a gente deve mudar isso? Né? Por que não mudar? Tem uma causa disso? O que a gente deve mudar? O que você dá de dica para o pessoal de mudar? Além da gente, siga coisas do seu interesse, ou
Você acha que tem um tempo ali que faz mal o pessoal ficar muito tempo nas redes sociais? Por exemplo, o cara fica 5 horas seguidas ali só, né, o antigo zapear da televisão, que o pessoal não via nada e consumia um monte de coisa ruim ao mesmo tempo. Né? Você tem alguma dica pro pessoal? É porque a gente não tem a capacidade, às vezes, de mudar uma realidade coletiva, né? Sim, eu não posso mudar o mundo. Eu conseguia mudar o mundo quando eu era adolescente, eu acreditava nisso. Né? Assim, eu sou capaz de mudar o mundo. Hoje, se eu conseguir mudar, se eu conseguir me mudar, eu já estou no lucro, né? Eu já penso assim. Então, quando a pergunta que o Vini fez, assim, se nós realmente devemos mudar, ela vai em contraponto a um pouco que o Darwin dizia, né? Que assim, realmente o ser que vai ter sucesso é o ser que se adapta. Então, a gente deve mudar ou a gente deve se adaptar, Maurício? A adaptação pode ser uma mudança, né? O que eu costumo dizer é o seguinte também, a gente muda o mundo, eu posso mudar o meu mundo, se eu quiser, em 5 minutos. Se eu sair correndo aqui, gritando no meio da rua, arrancar minha camisa, amanhã eu estou numa outra vida, eu ou preso. Num outro mundo. Exatamente, eu vou estar dentro de uma prisão que eu nunca tive antes e minha vida vai tomar um rumo totalmente diferente. Então, nós conseguimos nos mudar. E através da nossa mudança, a gente consegue mudar o mundo. Se eu ficar a vida inteira olhando para cá, eu vou ter esse visual. E esse vai ser o meu mundo, essa vai ser a minha vida. Se eu mudar e virar para lá, eu passo a mudar o meu mundo. Eu enxergo outras coisas, outras possibilidades. Então, acima de tudo, que nós nos mudemos. A mídia não vai mudar. As redes sociais não vão deixar de existir. Pelo contrário, elas vão se modernizar cada vez mais. E eu acho que as pessoas vão ter, no futuro, um celular implantado na pele. Então, isso é inerente, é inevitável. Cabe a nós buscarmos o equilíbrio, de fato. E, de novo, o porquê que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Não o que eu estou fazendo. Para a gente não entrar no automatismo, Maurício, mais ou menos isso? Para a gente não entrar naquele comportamento... E ter esses momentos de estar com você mesmo. Isso é muito, muito importante. De buscar esse equilíbrio emocional, de buscar estar bem consigo mesmo, porque depois fica muito mais fácil ter a clareza de enxergar o que de fato é bom, o porquê das coisas, o que vale a pena mesmo, e poder achar esse equilíbrio. Vale super a pena, é bárbaro ficar nas redes sociais, é uma ferramenta bárbara, tanto que ela existe, se fosse ruim ela já teria sumido. Sim. Então as redes sociais são ótimas, mas é isso, dá um tempo para si também, sabe, para ficar bem consigo mesmo, independente da rede social. Uma vez que a pessoa toma aquele fôlego, está bem com ela mesma, tem muito mais clareza de poder fazer essa seleção e buscar esse equilíbrio. Então, a rede social é o coletivo. Para eu começar a criar um equilíbrio, eu tenho que ter um momento do pessoal, do individual, comigo mesmo. Eu costumo dizer, primeiro eu, depois os outros. Ah, mas isso antigamente soava egoísmo. Não, egoísmo é o que só pensa em si em detrimento do mal dos outros. A pessoa tem que estar bem com ela primeiro. Sempre falei para meus filhos, primeiro eu, depois vocês. Amo vocês, são as pessoas que eu mais amo nesse mundo, mas se eu estiver feliz, eu tenho muito mais condições de fazer vocês felizes. Sim. Então é a pessoa entender que menos um pouco para os outros, jogar menos para a torcida, atuar menos para a plateia, jogar primeiro para si e automaticamente virar o reconhecimento da plateia. Baita dica, sim. A MTV, há um tempo atrás, fez uma campanha, acho que vocês vão lembrar. Desliga a televisão e vai ler um livro. Na época eu olhei e falei, meu, que tiro no pé que esses caras estão fazendo. Só que quando eles faziam isso, a MTV tinha um tempo que eles deixavam uma faixa sem nada na TV. Então provavelmente eles estavam estimulando o pessoal a ficar mais saudável para poder consumir. Né? Então você que tem empresa, a gente não está falando para você não fazer mais rede social, até porque seria um tiro no nosso pé. Façam. Claro, tem que fazer. Mas assim, incentivem o seu público a ser mais saudável, né? Dê algumas dicas também de como sair desse ostracismo que a gente está vivendo hoje, que é aquela coisa, né? A gente tá, aquele hashtag fica em casa, então da mesa da cozinha pro sofá, do sofá pra cama, da cama pra mesa pra trabalhar, né? O máximo que você faz é sair pra dar uma caminhada, pra ir no mercado com medo, né? Então assim, foge um pouco disso, lê um livro, né? Foge um pouco do que tá te fazendo mal,
se instrua para depois você conseguir pegar mais informações que são úteis para você não queimar um cartucho que é muito útil, né? Que são as redes sociais, que é a televisão. Eu acho que assim, é tudo. você fazer uso das redes sociais e não permitir que as redes sociais façam uso de você. Exato. Ficar ali zumbizando, porque muitas vezes mesmo esse consumidor, ele não está vendo nada. Ele não está tendo a tranquilidade, o equilíbrio de falar, pô, opa, isso me interessa, esse anúncio para mim é bacana, isso aqui, esse produto para mim é bom. Muitas vezes está ali, sabe, fugindo, a cabeça está em outro lugar e está ali, ó. Então, investir nessa saúde mental, nesse equilíbrio, faz com que até o seu próprio consumidor tenha mais clareza para enxergar o que você está oferecendo para ele com boas intenções. Até porque quando tudo voltar ao normal, aconteceu um tempo Se existe um normal, né? A gente tem que considerar que eu acho que quando a gente muda, quando uma sociedade sofre um trauma, ou eu acho que quando uma pessoa sofre um trauma, ela nunca volta ao estágio inicial, o que aconteceu antes do trauma. O que a gente passou, o que a gente está passando hoje é um momento traumático. Assim, o que cada um vai carregar, se é uma coisa positiva, se é uma coisa negativa, se cada empresa vai carregar de uma maneira positiva ou negativa, isso depende muito de como ela vai absorver tudo isso. Exato. Mas que vai mudar. Essa realidade nossa que existia já não vai existir mais. Não existe, até porque o tempo mudou. O que eu era ontem não dá mais para voltar. Muita gente, eu queria aquela pessoa que eu conheci como era antes. Eu falo, não tem. Fisicamente isso é impossível. Só sofrimento. De um dia para o outro, minha unha está um pouco maior, meu cabelo está um pouco maior, eu estou um pouco mais velho, eu escutei coisas que eu não conhecia antes, então a cada dia nós estamos diferentes. Então, muitas vezes as pessoas têm essa coisa, não, quando voltar ao que era, não volta, o tempo não volta. Isso só em filme, só no... De volta para o futuro. Volta no futuro. E aí o medo disso, né, Maurício, muitas vezes faz a pessoa querer correr atrás de um tempo que ela perdeu. Em menos tempo, isso gera uma ansiedade, a pessoa se perde. O que eu ia falar é que às vezes você está rolando ali o seu feed e passa uma notícia. Você lê o headline e aí você já fala, puta, aconteceu isso, continua rolando. E nem lê. Aí você vai para uma roda de amigos depois, você fala, você viu que aconteceu isso e aquilo? O cara, mas como? Aí você fala, não sei, só li a chamada. Tipo, você perde qualidade de vida. Né? Se você não souber usar. Exatamente. Né? Se você está mais equilibrado, está mais... Você vai ler, né? Exatamente, você pode parar ali e falar, peraí, deixa eu investir um pouco de tempo aqui, mas a necessidade de rapidez é muito grande, a gente está cada vez mais acelerado, os seres humanos estão respirando menos, mais rápido, e isso traz consequências para a saúde, inclusive, essa coisa do tempo que nós estamos falando. Sabe, das pessoas, parece que as pessoas estão sempre atrasadas, estão sempre correndo, principalmente nos grandes centros. A síndrome do coelho do conto da Alice dos Países das Maravilhas. Ele está correndo. E não sabe para onde. E quem não sabe para onde vai, acaba indo para lugar nenhum. Exato. Né? Aqui eu vou tentar sintetizar aqui o comentário da Amanda, está um pouquinho grande aqui, mas eu vou ver se eu entendi. Ela resume aqui, vou tentar resumir o que ela disse aqui em uma frase, né? Ela diz aqui que ninguém deve se comparar com uma outra pessoa. Isso é a chave para a gente evitar esses transtornos, uma das chaves para a gente evitar esses transtornos, esse excesso de transtornos psicológicos que a gente está submetido hoje em dia, Maurício? Será que esse não seria um dos caminhos? Como eu estava dizendo, o foco não deve prioritariamente ser o outro. Com isso faz sentido o que ela fala. Eu tenho que estar bem por mim. Mas ele tem um carro melhor do que o meu. Meu carro está me levando para onde eu quero e eu estou bem comigo mesmo, ok. Perfeito. Então, sem dúvida, isso pode ajudar muito, mas é inerente essa comparação. Dificilmente, porque os pais, muitas vezes, a gente acaba fazendo os filhos. Sim. Olha, teu irmão come direito, come de boca fechada, seu irmão vai bem na escola, você não. Já começa a criar ali uma competição, uma comparação. Então o segredo não é não se comparar, o segredo é saber lidar com essa comparação. Exatamente, estar bem consigo mesmo, portanto a comparação fica menos importante para a pessoa. De novo, não joga para o público, não fica atuando para a torcida o tempo inteiro. Eu acho que é uma coisa que eu converso bastante com a minha esposa, o problema não é a gente se comparar nem com quem está melhor, né, dito sociedade, ou pior. É se comparar se você quer chegar num ponto parecido com o da pessoa, vamos dizer financeiramente,
cara, se compara, mas para ver o que você tá fazendo e o que a pessoa fez para chegar naquele ponto de uma maneira saudável. Comparação Né? Não se positiva. comparar, tipo, o cara chegou e eu não, sabe? Aquela coisa, aquele martírio. Deprecia, né? Então eu acho... Entrar em depressão por conta disso. Até porque eu sou uma pessoa que acredita em energia, né? E eu acho que tudo que você joga vai voltar para você. Então, cara, quer se comparar? Se compara sem peso. Né? Você fala, pô, o cara chegou ali, o que ele fez? O que eu tô fazendo que eu posso, né, mudar para chegar onde eu quero, para chegar... Por exemplo, o cara tem um carro que você quer, né? Perfeito. É o se comparar, é ser saudável. É uma comparação não se cobrar saudável, tanto, né? Eu acho que é uma coisa bem, bem legal. Perfeito. Bom, acho que a gente está caminhando aqui para o nosso final aqui. Cabe uma colocação, até uma coisa prática. A gente costuma fazer aqui muito, aqui em termos de prática de marketing digital. Aqui tem algumas perguntas aqui que eu estava lendo e acho que elas giram um pouquinho em torno disso. Talvez com esse comentário vai completar um pouquinho as coisas que o Maurício e o Vinícius estavam comentando aqui com a gente. Para a gente mudar um pouquinho o nosso padrão de comportamento, a gente tem que entender como é que as coisas funcionam. Primeiro a gente tem que se entender, considerando um aspecto emocional, né, nosso aspecto social, de inserção social. Perfeito. E depois também é importante a gente entender como as redes sociais elas se comportam, né, como é que elas reagem, como é que essa interação é feita. Só para vocês terem ideia, se vocês buscam ou pesquisam num determinado buscador, ou nas próprias redes sociais, ou no próprio gerador de streaming um determinado assunto, você vai começar a receber uma série de notícias e assuntos que permeiam essa palavra, essa pesquisa. E isso faz você emergir sempre no mesmo conteúdo. Por exemplo, hoje se você gosta de futebol, você coloca lá futebol, e você começa a ler notícias sobre futebol, o seu feed você começa a ser bombardeado com notícias de futebol, você começa a receber notícias e interagir em grupos que isso acontece. É óbvio que você vai ficar fechado no mundo só, a sua perspectiva vai ficar muito menor. Agora, se você utilizar a rede social de uma maneira diferente, fala assim, peraí, eu não preciso só olhar isso, eu posso olhar coisas diferentes, busque coisas diferentes. Perfeito. Se a gente investe muito tempo, assim, eu também tenho filhas pequenas e eu acho que o aspecto de elas estarem conectadas boa parte do tempo, isso, não tem como eu lidar com isso, eu não vou mais, eu já me martirizei por isso, achei uma coisa ruim, hoje já não acho mais. Então eu dou caminhos diferentes. Então a gente olha para o esporte, olha para uma língua diferente, tenta absorver uma cultura, e a gente como empreendedor, os empreendedores têm que olhar o seu público também de uma maneira diferente. Como o meu público pensa? Onde ele navega? Coloca numa aba anônima de qualquer browser lá e vai fazer e start uma pesquisa. Vai ver como é que as pessoas estão se comportando, porque a aba anônima ela não vai considerar os seus cookies, não vai considerar as suas pesquisas prévias, anteriores. Então, ela vai te dar um panorama diferente. Não vai, o algoritmo do buscador, por exemplo, não vai levar em conta aquela pesquisa. Então, entra num outro computador ou entra com o celular num browser diferente pela primeira vez, instala e desinstala o browser, mas você também consegue ter outras perspectivas utilizando o mundo digital. E acho que esse é o grande... Porque antigamente, para a gente ter perspectiva diferente, a gente tinha que viajar. Eu quero conhecer outras culturas. Vou guardar um dinheirinho, vou para a Grécia, o berço da democracia. Quero conhecer outras culturas, vou para a Bahia, vou conhecer aquela cultura do axé, aquela coisa toda, um povo mais alegre. Hoje em dia não precisa mais disso. É verdade. Se eu mudar minha perspectiva, o meu padrão de comportamento nas redes sociais, eu também vou aumentar o meu leque, minha gama de oportunidades. Eu não fico tão viciado. E no mundo analógico também, que é um pouco mais o meu, existem coisas que são muito previsíveis nas pessoas, de acordo com a cultura, com o momento que nós estamos vivendo e com a cultura. Então, assim, a minha profissão exige que eu tenha uma visão geral, inclusive, do que os brasileiros estão vivendo. Claro que não a totalidade, mas a grande maioria das pessoas, o que as pessoas querem. E não é só através do algoritmo. Inclusive, quando você está bem com você mesmo, você tem uma estrutura emocional bacana, fica muito mais fácil ler o outro. Entender um hábito cultural, uma necessidade cultural. Hoje quase que mundial em função dessa pandemia mundial. Mas é muito previsível, a pessoa que mora em São Paulo tem um perfil que dá para a gente sacar através desse equilíbrio emocional e através do psicológico das pessoas, analisando a cultura e o momento da sociedade. Então a gente pode dizer que tem, assim, entre aspas, um padrão aí que pode se repetir bastante. Exato. Porque é uma cidade que tem muita gente, a gente está sempre correndo, então tem muito a ver com o marketing. Tem um padrão ali que vai se repetir em determinada
assim como no interior o pessoal gosta mais de sertanejo, aqui tem um pessoal que vai estar sempre correndo, Exato. tomando café na rua, né? Então tudo isso a gente consegue fazer se a gente estiver bem com a gente mesmo, Isso. né? Então isso serve também para as empresas. Exatamente, que as empresas entendam que não é só o algoritmo ali, que tem que Exato. dar uma parada e falar, peraí, quem é esse povo, quem são essas pessoas que eu quero atingir? A pessoa que mora numa determinada região, de São Paulo é diferente de uma outra, tem valores diferentes, vive num cenário diferente, consequentemente tem uma abordagem específica para essas pessoas. Valorizam outras coisas, né? Bom, Maurício, aqui foi um prazerzão. Para mim Você também. ter vindo aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que Obrigado contribuiu a vocês. muito. Mais uma vez, vou levar isso para a vida, esse bate-papo nosso. Eu espero que quem escutou agora, quem vai escutar depois, entenda, reflita a profundidade das coisas que nós discutimos aqui. Perfeito. Tá? Muito obrigado para você que ficou assistindo a gente, que compartilhou. Vini, muito obrigado por ter preparado esse material, pelas interações. Conteúdo cada vez melhorando mais. Parabéns. Você está Obrigado. de parabéns. Maurício. Muito obrigado, vocês dois estão de parabéns, você também. Matheus também. Mateus. Estão de parabéns, foram Maurício. ótimos profissionais. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com Prazer vocês. foi nosso. Obrigado, Fih, obrigado, Maurício. Mais uma vez, uma oportunidade de ajudar o pessoal, né? A gente, aquilo que a gente sempre fala, que o nosso intuito não é... A gente não é uma empresa que só quer dinheiro, né? Isso aqui é uma família mesmo, a gente sempre abraça mais gente. Quem tiver dúvida, quiser sugerir algum tema ou quiser entrar em contato com o Maurício, o contato está aí na apresentaçãozinha, deve estar perto do Felipe. Então, obrigado, gente. É isso. Boa noite para todos. Boa noite, um forte abraço, Boa noite. pessoal. Fica com Deus. Tchau.